Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de janeiro de 2011, segunda-feira. O verbete é 1819, 5 páginas, 41 analogias e 23 máximos. Chamo atenção para o detalhismo, que tem 18 máximos. O tema isogênese, é uma palavra só. Agora, a especialidade é a politicologia. Definição: a isogênese é a igualdade natural e de nascimento, base da democracia pura e da mega-fraternidade, tornando semelhantes todos os homens e mulheres lúcidos e igualmente dignos de governar. A afinidade pensênica regendo os contatos interdimensionais. A atração omnidimensional entre holopensênes afins. Os homens originalmente iguais. O ponto de partida para a melhor forma de governo como sendo a igualdade natural e de nascimento. O fundamento ideal do governo democrático. A distribuição da ciência política para todos os cidadãos e cidadãs. A democracia concebida de fato, de modo racional e melhor, como sendo o governo dirigido pelo povo e não pelos representantes do povo. Essa que é a democracia direta, que nós chamamos. O justnaturalismo na direitologia, considerando o indivíduo como pessoa moral, dotada de direitos ou pertences por natureza, e como tais, inalienáveis e invioláveis. O processo dentro da SOCIM, que leva a pessoa a pensar em liquidar com a frivolidade, a inconsequência, a ignorância, a incompetência, a insensatez, a agressividade e a intolerância. Agora, nós temos aí, na remissologia, destacamos 5 itens. Aglutinação interconsciencial, amizade interativa, apoiante, benemérito urbano e coedes. Frase enfática: a isogênese, como princípio da igualdade natural e de nascimento, base da democracia pura e da mega-fraternidade, merece das personalidades lúcidas aprofundada reflexão política. Você já refletiu sobre a isogênese? Qual opinião mantém a respeito deste princípio? Nós chamamos atenção para esse tema, que é muito sério, é a base de todo o processo de evolução. E chamamos a atenção que nós falamos aqui do binômio, o binômio, conceito dos 500, relação de discernimento. Só para chatear, né? Para fazer pensar, tá certo? Agora, quer dizer que na teoriologia, as teorias aí da organização política estão repetidas. Outro também que está repetido está na crescendologia, o crescendo ética humana e a parte cosmoética. Também está repetido. Agora, eu chamo a atenção para as pessoas verem essa questão do detalhismo, que esse aí tem mais de 2 páginas, só de detalhismo. São 18 itens, isso aí não é todo verbete que tem. Nós fizemos observando o processo da governologia, ou da politicologia, que isso aí para nós é importante. E a isogênese está na base de tudo isso. A democracia direta se assenta na isogênese. Agora, pergunta: estou exercitando a tentativa de instalar o EV a cada 55 minutos. Inicio às 5 horas da manhã e paro às 22h25, perfazendo 20 tentativas. Programei meu celular para, através de músicas clássicas, me alertar no momento do exercício. Às vezes, me deparo com um ligeiro problema. Quando estou realizando atividades ou leituras prazerosas, como, por exemplo, lendo projeciologia, e o celular me alerta, como já me sinto energizado, não atendo ao mesmo, mas contabilizo como EV realizado.
O que o professor tem a me dizer quanto a isso? Na minha terra, o nome disso é autocorrupção. Eu sou a pessoa que, quando trato as coisas, eu sigo aquilo matematicamente. Agora, só por causa de uma injunção da mente, eu vou mudar as coisas, eu não mudo assim fácil. Isso é corrupto. É uma situação corrupta, não está não? Você entendeu como é que é? Fiquei muito feliz ao terminar de ler o livro Nossa Evolução. Senti uma certa euforia, parecia que meu peito estava cheio de alegria. Agradeço por responder as perguntas que eu venho me fazendo há 20 anos e que finalmente hoje, aos 33 anos, foram respondidas. No entanto, fiquei com uma dúvida, página 112. A Max Fraternidade é a condição interconsciencial universalista mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-perdoadora, imperdoadora, que não perdoa os próprios erros, e hétero-perdoadora, que perdoa sempre os erros dos outros. Meta inevitável na evolução de todas as consciências. Perdoar é saber compreender, ajudando. Aí vem a pergunta dela. Quer dizer que não devemos perdoar nossos próprios erros? Não, você tem que procurar e refazer aquilo. E outra coisa, não cair mais no erro. Uma pessoa que perdoa o erro, ela vai errar de novo. Ela não aprendeu. Ou que não devemos esperar o perdão dos outros? Também não. A gente não deve. Você perdoa a pessoa e não espera muito perdão nem gratidão de ninguém, senão você está perdido. O que mais que eu tenho que falar sobre isso? Você acha que eu devo falar mais alguma coisa? Está tudo claro, né? O problema é o seguinte: perdoe os outros e não perdoe você. Veja bem, isso é sempre, para todos, o tempo todo. Outro, poderia comentar em efeitologia os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal com as consciências e os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futura ressoma da consciência e da dessoma da consciência. Como funciona esse mecanismo interdimensional existencial? Quanto mais a pessoa tem lucidez sobre o processo da inteligência evolutiva, o modo que o mecanismo da evolução ocorre, ela vai poder se ajudar e ajudar os outros. Coloque-se, então, na posição de uma pessoa com inteligência evolutiva. Você vai começar a entender isso aí. É assim que a gente ajuda as pessoas e é assim que a gente entende o que ocorre com a gente. A inteligência evolutiva é aquela inteligência mais complexa, composta. Ela exige mais da pessoa que entende os arcabouços, estruturas, mecanismos e funcionamento dos processos do cosmos em torno da nossa consciência. Durante a intermissão, em paralelo ao curso intermissivo, nós fazemos uma PROEX antes da ressoma? Não, isso é besteira. PROEX é aqui, é a programação existencial nossa, humana, direta. A PROEX que vamos fazer aqui agora é uma retrocognição? Não, tem uma ou outra ideia teórica que é ajuste do plano inicial? Não, é a realização do planejamento. Podemos acrescentar algo mais? É lógico, para isso tem Max PROEX, Max Morex, Max. Em Teoriologia, página 23, Teoria do Vácuo Evolutivo. Poderia explicar o que é essa teoria? A teoria do vácuo evolutivo é aquela pessoa que entra num processo de zero à esquerda, dentro de tudo que ela tem, não evolui. Então é uma regressão o tempo todo. Isso aqui é o vácuo evolutivo. Ela não tem ideia do processo da evolução. Quando a pessoa estaciona, ela regride. Então o vácuo evolutivo é justamente isso. A pessoa entrou num vácuo. Então não funciona, não tem efeito, não melhora nada. A ficha dela está a zero à esquerda, não tem nada. Não há nenhuma salvo. Isso aqui é o vácuo. Ela não está fazendo nada que seja útil. Agora veja, ela continua pensionizando. Não tem jeito de parar isso aí. Essa aqui é a frustração brava. Por isso que se cria a baratosfera. Eu queria dizer para vocês que vai haver a terceira reunião anual para a qualificação das equipes do ECT1 do Instituto.
Isso vai ser no dia 11 ao dia 13 de fevereiro próximo. Tem um vasto programa com a pauta enorme. Eu estarei lá no sábado, às 5 horas da tarde. Eu tratei. Então, eu não vou lá para dar lição para ninguém, porque esse povo já está sabendo mais sobre esse CP1 do que eu. Então, eu vou lá para responder alguma pergunta que tem, para me debater com quem quiser aparecer. 5 horas da tarde. Eu estarei lá 1 hora brigando com quem aparecer. Eu vou aparecer, como eu disse, no sábado, 5 horas da tarde. O negócio é sexta, sábado, domingo. Hein? Discernimento. Esse aqui é o livro Nossa Evolução. Eu recomendo para o povo. Agora, essa que a moça gostou muito. Depois de 13 anos, aqui ela arranjou a opção de resposta. Esse livro foi o que eu escrevi para responder em linguagem popular as nossas coisas complexas. Então, até as frases enfáticas aqui são menores, etc., para ajudar a pessoa. Né? Se escolhemos errar em grupo, recebemos como resposta inevitável os efeitos dos erros na interpretação grupo-caso. Está tudo lógico, né? Óbvio. Então, isso aqui é o ABC da aritmética da Rosa. Tá certo? Dentro da evolução. Você quer falar alguma coisa? 4, em binomiologia, aquele binômio que o senhor chamou a atenção, binômio Conselho dos 500, dos 500 relação de discernimento. Você pode aprofundar, por favor? Não, o caso todo é o seguinte, o Conselho dos 500 é um processo de discernimento grupal. E o discernimento é uma instituição onde tem várias instituições, é um discernimento grupal. De modo que o Conselho dos 500 seria um exemplo para as instituições todas que estão lá dentro. O que você acha? Vocês entenderam, não? É a relação de discernimento. Agora, o nome que a gente arranjou de discernimento é perfeito. Não adianta vir, não vem que não tem. Isso aí não tem saída disso para isso. Discernimento é a base da nossa vida, da evolução, do nosso esforço, tudo que a gente tem. Como diz a moça para mim lá perguntando, mas, doutor Valdo, o discernimento seria o máximo do amor? Sim. Um amor burro ainda não tem discernimento. Então, um amor com discernimento, esse é o máximo. Né? É o máximo. Não há dúvida que é. É o top, é o pináculo, é o ápice, é o acume, é o cúmulo. Né? Do discernimento grupal, como é que a gente pode caminhar para isso? É a hora que o nível médio avança. Porque toda multidão se nivela por baixo. A hora que o povo começa a raciocinar, vem o processo de despertamento. Esse despertamento, a multidão começa a raciocinar por cima. Vai elevando a média. É o que a gente tenta fazer aqui no tertuliário. É levantar o nível médio de lucidez. Dentro do processo político-administrativo das instituições conscienciocêntricas, qual outras posturas, atitudes, atividades podem ser feitas para aumentar esse nível de a primeira coisa, tem que ter discernimento, cada instituição dessa. Agora, como é que você vai saber que tem discernimento? Pelo resultado dela. Quanto mais discernimento a instituição tenha, Cris, melhores serão os resultados dela. Perfeito. Mas, por exemplo, você falou, aqui no tertuliário, o que a gente está procurando fazer que é aumentar o nível de discernimento. Não, porque aqui é um debate. Isso. É outra coisa, aqui está muito especializado. Ok. Mas, assim, quais outras atividades, dentro das questões político-administrativas das instituições conscienciocêntricas, podem contribuir, assim como o tertuliário contribui, para aumentar esse nível de discernimento? Eu penso que aí é o que a Unici está fazendo, né? Tendo a visão de conjunto sobrepairando. Então, o sobrepairamento permite isso aí.
É ver a coisa com mais profundidade pela cosmovisão, como eu chamo. Isso não tem muito milagre. Agora, há uma ampliação para melhor na história toda. É aí que o discernimento funciona. O discernimento, aonde aparece, tem que haver uma melhoria. Se ele não existia antes. Então, discernimento, melhoria, aperfeiçoamento, evolução, progresso, tudo é a mesma coisa. Agora, o que é aqui? É o discernimento. Nada mais do que a distinção. Mas não é a distinção de criar uma pessoa distinta ou uma pessoa super fidalga. Não, não é nada disso. É a pessoa que sabe fazer a distinção. Mesmo entre as pessoas distintas, ela sabe fazer a distinção diferente. Isso é que é o discernimento. Agora, o caso do discernimento é muito difícil, e é a coisa mais difícil mesmo da evolução, que a gente procura é ter discernimento. Então, o processo da consciência nada mais é do que discernimento. Então, por exemplo, todas as consciências poderiam chamar de discernimento, só colocar um número, é a mesma coisa. Agora, o processo é que esse nível de discernimento varia infinito. Agora, essa variação, ela tem um contingente também imenso de categorias. Porque qualquer coisa que você vai falar, precisa de ver se tem discernimento, em qualquer área. Dentro daquela área ou daquela linha de pesquisa, você tem que examinar que, às vezes, cada setor ou departamento vai ter que ter um discernimento especial. Quer dizer, um nível de distinção. Você tem que saber distinguir, então, cada coisa de per si, dentro de uma linha infinita de gradientes. Por isso que o processo de discernimento é difícil. Então, por exemplo, você vai arranjar aqui uma pessoa que tem discernimento para tudo. Não existe. Por quê? Ela não conhece todas as linhas de conhecimento. Eu tenho algum discernimento em algumas áreas. Outras eu falo igual a dor. Não estou com competência para afirmar qualquer coisa nesse sentido. Isso é. Então, o discernimento, no caso, é inteligência, é experiência, é competência, é desempenho, é maturidade, é cosmoética, é evolução, é autolucidez, é holomaturidade. Essa igualdade natural, ela seria isonomia? O que eu posso relacionar a igualdade natural com a isonomia? Não, até um certo ponto, né? Mas agora a isogênese é o nascimento igual de todo mundo, né? Tudo existe igual. Isso tem que continuar igual, que é um direito da pessoa. Você sabe que até dentro do direito, o direito vem antes do dever. Em geral, no direito, eles defendem primeiro os direitos da pessoa, para depois ver o dever que ela é obrigada a cumprir. Então, a isogênese aí é a democracia direta. Mas quando se fala a igualdade natural de nascimento, ela que implica nessa isonomia, que todos são iguais perante isogênese é isso. É isso. Agora, na polinomiologia, a quarta e quinta linha, o respeito à diversidade consciencial quanto ao polinômio, autoridade cognitiva, autoridade funcional, vivencial e cosmoética. Queria se aprofundasse isso. Aí eu respeito a diversidade consciencial. É o processo da pessoa. Você tem que respeitar quem tem mais competência. Abaixar a crista. A própria vida é assim. Porque senão, quem não vai lucrar nada vai ser você mesmo se não fizer isso. Então ela tem uma autoridade cognitiva em relação ao conhecimento, sei lá. A funcional é a fisiológica da própria evolução.
Qual a fisiologia da evolução? O que seria, por exemplo, uma vivencial? A vivencial é experiencial, é aquela vivência a experiência que a pessoa teve ou tem, ou está desenvolvendo. Então isso pode funcionar num todo também, né? Esse polinômio aqui. Esse polinômio é terrível. Agora, uma boa parte do povo não sabe nem que isso existe, né? Eles não ligam para isso. Então é necessário, em primeiro lugar, entender que isso existe, para dar valor para o processo. Valdo, eu queria fazer 2 perguntas fora do contexto do verbete. Eu não cobro nada para isso, pode ir direto ao final. A primeira delas é em relação à escala evolutiva. Sim. Aquele nível 8, ali, o conscienciólogo, depois do epicom lúcido, eu queria entender melhor o que é aquela faixa evolutiva. Eu andei pesquisando na literatura sua, porque eu vou ter que fazer uma apresentação na Consciência. Você quer saber quem é o conscienciólogo? Porque na literatura... É o cara que já conhece um pouco de inteligência evolutiva. Mas você se conhece a conscienciologia, alguma coisa. Sim, mas você... Aqui, ó, vocês, querendo ou não, cedo ou tarde, vocês vão ter que honrar essa condição. Vocês são conscienciólogos. Na tua literatura toda, você faz referência ao conscienciólogo como sendo nós aqui, o pessoal que está estudando. É a pessoa que entende a conscienciologia teaticamente. E outra coisa, mostra pela verbação que ela é consciencióloga. Apresenta algum trabalho que tenha feito. Mas e qual é a distinção, então, da gente como conscienciólogo aqui e aquele nível depois do epicom lúcido ali, da escala evolutiva? Sei. Agora você tem que ver. Onde é que você se situa lá dentro? Na escala? É. Não, mas... Te vira. O que você quer? Não, eu me situo ali no pré-serenão vulgar, mas Vem cá, o que eu faço com ele? Você não está entendendo, não? Pois é, eu estou entendendo. A escala fui eu que fiz. Então. Agora o problema todo é o seguinte. Eu quero saber o que você quer. Você quer se colocar lá dentro para você entender mais? Não, eu queria entender o que é a definição daquela faixa ali. O conscienciólogo que está ali depois do epicom lúcido. Olha lá qual o percentual de um com o outro. Você vai entender. 40%. Eu vi. Te vira, é aquilo. Aquele é o conscienciólogo médio. Porque em todo lugar eu consigo ver, assim, no Pacífico, no Reurbanizado, na enciclopédia, a gente consegue ter uma definição clara do que é cada faixa. O conscienciólogo é super claro, é a conscienciologia. Você já conhece? Mas para mim não está claro. Você já leu os 8 volumes da enciclopédia? Eu tenho aqui no computador. Mas não consegui entender. Não, eu tenho aqui no computador, tenho aqui no meu celular. É assim que o povo sabe. Aí eu acho que tem tudo, já sabe tudo. Não, sério, eu não consegui entender, sério. Tem um verbete sobre isso, talvez era o caso de esclarecer você melhor, é ver o verbete. Tem o verbete do conscienciólogo, mas na verdade a definição parece que somos nós aqui. Não consigo ver. Gente, quem é que quer explicar? Rosa, explica alguma coisa para ele. Ele está com dificuldade hoje. Eu acho que ele tem um conflito cognitivo que eu às vezes também tenho, que é de você estar lá no conscienciólogo com 40%, podendo ser a gente, e aí a gente ainda não é o projetor consciente nem o epicom lúcido que a gente quer ser. Então é essa aba, sabe, essa interseção. Então aí a gente pergunta para ele é conscienciólogo? Pois é. Ele é um projeto de conscienciólogo? É um projeto de conscienciólogo. Então você é uma crisálida? É uma crisálida? Porque pela definição a gente se acha, né? Mas aí quando a gente vai ver a escala, a gente vê que não é. Pois é, mas então fica nesse ser conscienciólogo não é qualquer um, não. Falta teatro. Só porque pegou um crachá e apareceu aqui, não quer dizer que seja conscienciólogo. Sim, mas que você... Vê aí. Deixa a Dulce falar. Não, deixa ela falar a definição. Não, eu acho que pelo menos assim, para mim, né, que eu acho que pega nessa definição é a questão que você coloca, né, que o conscienciólogo é a consciência empenhada no estudo permanente e na experimentação objetiva. Ou seja, é a questão realmente da teática e da vivência de tudo que a gente ouve em teoria, né? Aí é que eu acho que fica o gap dos 40%. Agora, o percentual da sua competência de consciencialidade ou de conscienciologicamente é o problema da pessoa.
Val, é que chamam normalmente todo mundo de conscienciólogo, mas o conscienciólogo tem que entrar nessa definição do verbete aqui, está na cara, né? O que existe dentro dessa Agora, existe conscienciólogo e conscienciólogo. Ele está achando, então, que... Tem uns desse tamanho, tem outro grandão, isso aí depende. Agora, né? o completo... Você é grandão. Então isso acalma você. O completo é o que está no verbete aqui, conscienciólogo. Esse é o completo. Né? Eu, para mim, estou vendido, que eu vou ter que fazer essa apresentação e não sei o que eu vou falar. Eu acho assim... Mas pela escala ele tem que ser... Mas pela escala ele tem que ser tenepsista, né? Tem que ter alguma coisa de projetor consciente, ele tem que ser PICOM, e tem que ir conquistando um pouquinho de cada. Tem que ter mexido com o estado vibracional. Estado vibracional, Pronto, dominar o EV, fazer assim, assim. Pela posição... Então cada um aqui tem que ver o que é que consegue, né? Mas, João, fala aí. Assim, o João vai falar. A experiência que a gente tem com o conscienciograma é que a maioria não chega no 40%. Né? Não chega nos 40%, ele está falando. Agora, a pessoa pode tirar muito mais numa folha. Numa folha tira muito mais. Mas na média do conscienciograma, eu poucas vezes, das análises que eu vi, o povo mais sério tirando mais de 40%. Tem gente que chuta para cima, aí tem um monte de coisa, mas não é real. Chuta para cima. A média do conscienciograma aqui na CCC é de 30%, 33%, chega ao máximo. Certo. Mas olha, quem viver verá. Daqui umas dezenas de anos isso vai aumentar. Não, basta ver. Há 2 décadas como é que era. A situação era precária. Hoje não é assim mais. Eu pergunto assim, não é para encher o saco, não. Porque realmente quando você comenta do teleguiado, da semiconsciex na literatura, tem uma definição mais ou menos que você vê. A definição bate com o lugar que o cara está ali. Olha na escala que tem umas coisas que são do mesmo nível. Sim. Vou fazer uma outra pergunta. E uma está colocada na frente da outra. Isso é para você estudar, né? É porque você faz muita referência a conscienciólogo e conscienciólogo na sua obra toda, inclusive na enciclopédia, sem ser exatamente aquele cara com que é 40% do serão, e sim a gente que está estudando, que está procurando fazer força. Claro que tem gradações dentro disso daí, óbvio, mas a minha pergunta era mais... Não, eu acho que uma boa parte aqui já está nessa base. É que a gente tem o hábito de dizer assim, você é conscienciólogo, você está na conscienciologia, você é conscienciólogo, mas isso é uma coisa informal, é um abuso, né? Vamos chamar assim. Sim, mas não é só a gente, na literatura o Valdo também... É um abuso de linguagem. A gente é pesquisador, né? Eles perguntam para a Rosa assim, você é conscienciólogo? Aí ela fala assim, não. Eu sou consciencióloga. Então, mas é um abuso de linguagem. Você pode falar que não, você não está mentindo. Agora, Valdo, é um abuso de linguagem. Porque na escala mesmo, conscienciólogo ali quer dizer outra coisa. Uma dica para o Alexandre é a seguinte: se você entender o epicom lúcido pelas definições e entender o desperto, o conscienciólogo está no meio do caminho. A dica... inventou a pólvora. Ele não saiu de nada. Rodou. Deixa eu fazer outra pergunta. Vou fazer outra pergunta, então. João, essa sua piada foi boa. Na verdade, acho que ninguém sabe direito. Vou fazer outra pergunta. E você não quer dizer exatamente o que você acha. A segunda pergunta é a seguinte. Ontem você contou um caso seu, de quando você tinha empresa lá no Rio, daqueles 6 pessoas que você... funcionários seus, que você não retrocognição. Aquela vida que você mencionou, passada, que você nasceu no Brasil, não sei se você pode falar isso, mas era antes ou depois da que você nasceu na África? Não tem nada disso, nada que tenha a ver com o Brasil. Nada que tenha a ver com a América. Nada. Tudo é fora. Oi? Não. Tudo aquilo aconteceu fora da América. Você falou que você tinha nascido no Brasil nessa vida, não? Que não, eu estive aqui. Você esteve? Tá, mas essa vida sua foi... antes ou depois da que você nasceu na África e que você veio para o Brasil como escravo? Não, o negócio da África é outra coisa, muito antes. Muito antes. Muito antes. Eu cheguei à África antes dos portugueses. É verdade. Mas você esteve no Brasil como escravo, o vindo da África é coisa muito antiga. Não necessariamente na época dos portugueses, então. É muito antiga. Antes do Dom Cabral.
Em antagonismologia, o antagonismo, individualismo, egoísmo, poderia explicar a diferença? É engraçado que foi o que você perguntou. Veja, mesma pergunta sua. Individualismo, egoísmo. A diferença é o seguinte: individualismo mostra o processo da individualidade. É a personalidade em si, a consciência em si. Agora, egoísmo mostra que essa pessoa tem mais egoísmo ou tem menos egoísmo? Como é que é? Então, o processo primeiro é a identidade, a segunda, a classificação dessa identidade. Tenho 25 anos e nunca estive em um relacionamento estável. Sempre que eu conheço uma mulher interessante, começam a ocorrer os desencontros estranhos, mas que até agora nunca haviam me chamado a atenção. Não tenho motivo para estar solteiro. Sou até bonito, inteligente, bem-humorado, mas por algum motivo as coisas não vão para frente. Hoje de manhã, deitado em estado hipnagógico, percebi que uma mulher estava abraçada a mim, com seus braços em volta do meu pescoço e com seu corpo totalmente grudado ao meu. Pode existir alguma relação entre ela e minhas dificuldades de relacionamento? Se sim, como eu posso resolver a situação? Mesmo nessa situação, já iniciei a TENEPS, mas ainda não passaram os 6 meses. Então está ótimo. Isso aí mostra que nos 6 meses estão começando a mostrar a sua assediadora. Está na cara. Isso aí é assédio. É ela que está travando o seu processo. Você precisa estudar o Congresso Sutilis, Íncubos e Súcubos, para ver como é que é o negócio. Ela aí é típica. Agora, você é típico dos 6 meses, isso aí. Bem claro. Mais um. Dentro do padrão. O senhor poderia analisar algumas pontuações projetivas que ocorreram comigo? Sou consciente da saída para fora do corpo físico. O ambiente um pouco distorcido. Saí e entrava no físico sem o devido controle. Sensação de cola elástica proibindo a liberdade absoluta do psicossoma. Tudo ocorreu dentro de muita esterilização energética positiva. Também não houve ressaca energética. Aí o caso que tem é o seguinte: você estava com o psicossoma lastreado. Isso aí está prejudicando o problema de exteriorizar para valer. Então aí voltava. Isso aí é o psicossoma lastreado. Fica mais pesado, mais difícil da pessoa mexer a consciência. Pelo que entendo de projeção, sei que todos saem do corpo ao dormir, mas nem todos têm lucidez suficiente para perceber. Olhando por esse ponto, não seria mais nós tentar uma técnica para aumentar a lucidez? Poderia indicar uma técnica para essa finalidade? No que as energias interferem na lucidez? Mais ou menos energias pode prejudicar a lucidez? Olha, lucidez e projeção, tudo isso lá no fundo é a mesma coisa. A lucidez que você precisa de ter é melhorar a sua pensanidade. Estuda tudo que a gente fala aí na enciclopédia. Nós estamos expondo e desenvolvendo sobre a retilinearidade autopensênica. É assim que você aumenta a sua hololucidez maior. Minha esposa dá passividade em um centro espírita e vai começar com a TENEPS. Eu sou elemento de sustentação. Acho que isso quer dizer que eu não tenho parapsiquismo. Será possível também fazer a TENEPS? Já temos o manual da TENEPS, é lógico. Você não precisa de ser médium para fazer a TENEPS. Agora, é preciso você entender o que é energia, estado vibracional e assistência aos outros. Pelo menos isso você precisa de saber, né? É a única coisa. Agora, isso não precisa de ser médium nem nada. A pessoa pode fazer por ela. Tudo é um processo de decisão. É a intenção, é a vontade, é a determinação pessoal. Sim? Característica de comunidade mais avançada. Ela teria que já ter passado por experiências anteriores, porque esse atrito... Você está perguntando isogênese? Sim. Não, a isogênese é a base de todo mundo começou com isso. É a origem de todo mundo é igual. Não tem nada desse processo que está falando. Do ponto de vista político, que o senhor coloca em politicologia... Do ponto de vista político, o embasamento de tudo depende da isogênese.
É embasamento, é um princípio, é a base, o fundamento, o alicerce, a raiz, a origem, a nascente. Tudo é a mesma coisa. Sim, mas aí, por todos os pontos de vista, tudo depende na disso. consciência integral? Tudo depende disso, mas tudo é conversa fiável. É a mega fraternidade. Não entendi. Começa a pensar. Isso aí é por isso que se fala muito pouco em isogênese. Se já tem gente aqui que possivelmente hoje está ouvindo falar nessa palavra, nem conhecia, garanto. Não tem gente assim? Verdade. Isogênese. No entanto, isso sempre existiu. Tem o quê? Ética numérica que eu perguntei no início. Professor, eu falo assim, do ponto de vista de uma consciência primitiva, ela já poderia fazer a aplicação da isogênese? Como assim? Uma comunidade primitiva. É lógico. Já poderia? Aqui, querendo ou não, a tendência é caminhar para funcionar a partir da isogênese, seja quem for. A tendência, mas não há necessidade, por exemplo, como o caso da Terra, o senhor coloca... a pessoa souber disso, melhor, para todo mundo. Quando o senhor coloca que a Terra é o mega hospital, são passos necessários para se chegar a essa isogênese, não é isso? Não, a evolução ela já das está comunidades. Na isogênese. Você está complicando tudo aí. Explica para ela. Rosa, olha aí, vê se pode te ajudar. A isogênese seria o contrário, totalmente contrário ao feudalismo. A pessoa não podia evolucionar de jeito nenhum. Ela nascia daquele jeito, morria daquele jeito. A isogênese era todo o contrário. Ela caminha para a igualdade das consciências, para a evolução das consciências. Não sei se esclarece um pouquinho. É o contrário. Vou estudar mais sobre Agora isso. aqui, a partir do paradigma conscienciológico, para um ectoplasta, o melhor campo de atuação seria na TENEPS, na aplicação do arco voltaico? Sim, mas tem outras coisas também, né? Tem a mega euforização, tem a assistência extrafísica, tem a OFIEX, e etc, 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 e outras cositas mais. Como o ectoplasma atua no processo de assistência? Ele influencia apenas nos fenômenos de cura física ou atua também extrafisicamente? Ele atua por todo lado, depende do que é. E depende aonde precisa dele. Aí ele funciona. Pode ser com CONSIM, com CONSIEX, nessa dimensão ou noutra. Quando estive no CAEC em 2006, conversei com o senhor e eu vi que sou uma balzaquiana. Tenho 57 anos e 2 filhos adultos que estão na conscienciologia. Criei-os sozinha, já que o pai deles era alcoolista e dessomou em 2006. Tenho um relacionamento que pensei que conseguiria transformar em dupla evolutiva, mas não consegui. O senhor consegue perceber, através de minhas energias, se terei possibilidade ainda nessa ressoma de encontrar alguém para formar uma dupla evolutiva? Esse é um assunto angustiante para mim. Quer dizer, ela é uma balzaquiana com 57 anos, já vai ser bibalzaquiana, porque com 60 já vai ser 2 vezes 30, não é isso? Agora, o caso todo é o seguinte, confie em você e, vamos dizer, tenha confiança na sua apresentação. E outra coisa, uma produçãozinha sempre ajuda. Né? E vamos em frente. Outra coisa, tem que ir aonde haja sociabilidade, tem que fazer o social. Senão, como é que vai aparecer o sapo para virar príncipe? Vai ser difícil. Sapo só se torna príncipe dentro de um ambiente social. Minha esposa quer conversar com a TENEPS. Ela leu no manual da TENEPS que é bom fazer sexo diário e achou quase impraticável, pois não temos tanta energia. Somos casados há 21 anos. Será que a TENEPS dá libido para isso? Dá libido para isso? Olha, a TENEPS já foi chamada de Santo Antônio, presta atenção. O Viagra não vale nada, a TENEPS é muito superior ao Viagra. De modo que vai devagar com isso aí, vai com calma. Outra coisa, a maioria das pessoas tem dificuldade com o sexo diário. A gente fala por quê?
O povo pergunta e tem muita gente que quer saber o que é o ideal. O ideal é o sexo diário. Mas a maioria não consegue nem chegar lá perto. Por quê? Falta disponibilidade cronêmica, quer dizer, de tempo, e espacêmica também, ou seja, de espaço. De modo que essas coisas são normais. Tem que conjugar o ambiente, o tempo e o espaço do homem, o tempo e o espaço da mulher. Todo dia, o ano inteiro. Isso é muito difícil, nós sabemos que é. De modo que façam o que vocês puderem e vão em frente. Namorei por 4 anos, mas em dezembro, por motivos de horário, minha namorada decidiu acabar a relação. Já faz 2 meses decidi me focar mais na conscienciologia, atividades físicas e nos estudos. No entanto, continuo sentindo muita falta dela. Existe alguma técnica energética ou não que me ajude a superar isso? Sim. Procure outra companheira. É uma saída. Mas faz isso, não fica só nos seus processos. Pensa em outra coisa. E outra coisa, sepulte a moça. Esqueça de uma maneira definitiva. Sepulte a lembrança da moça. Acaba com tudo, pensa no outro. Primeiro, acaba com os bagulhos energéticos referentes a ela. É o melhor que você faz. O mais depressa possível. Mas... Agora, gente, isogênese. Então vamos ver aí como é que professor, nós estamos. Aqui. Onde é que nós poderíamos estabelecer uma relação entre o estado mundial e a questão da isogênese? E o que viria primeiro? O estado mundial vai ser a materialização da isogênese dentro da humanidade. Do ponto de vista da governologia, da sociologia, da politicologia, de tudo isso. A conviviologia correta vai ser através da isogênese do estado mundial. Entende? Porque vai ser a população toda pensando em uníssono. Você entende? Um pensamento só. Sim. Então a isogênese materializada, são todos os aspectos da fraternidade. Professor, falando em termos de comunidades extrafísicas, né? Geralmente nessas comunidades mais avançadas é a isogênese. Fala mais alto, Moeda. Alô? Fala alto, que a gente escuta. Eu estou falando aqui, o microfone acho que está com problema. Tem uma preguiça de falar mais alto que é o negócio, né? Não é preguiça. E agora eu vou começar a falar com a gente. Quero ver como é que vocês vão falar. É o microfone que está baixo. Todo mundo reclamar para mim. Falar no estilo de vocês. Às vezes não é o microfone, é a voz. Só botar fala o volume. Voz de macho aí, ô Adélio. Voz de macho. Ele nem parece que é do Rio Grande do Sul, bosta. Professor, o microfone estava com problema, não é minha voz. Depois que você saiu de lá, o negócio mudou. A minha voz continua a mesma. Vamos ver. Levando em consideração as comunidades extrafísicas avançadas, né, nós temos a característica default, a característica padrão é a isogênese, de certa forma, né? Nós tivemos um período da Grécia, onde havia uma busca por isso. E depois tivemos lá a Idade Média, onde isso aí se perdeu, entrou o feudalismo, como a Laura comentou. A gente está retomando esse processo agora. Como é que nós estamos em termos de conexão com as comunidades mais avançadas e o processo? Tudo isso aí é um processo de democracia direta. Agora, a democracia direta já tem muita gente que admite que ela é factível. Mas tem que começar em pequenas comunidades, ou seja, o ideal, é o caso que nós estamos fazendo, em bairro. Começa num bairro para dar uns efeitos no 3º milênio, com todos os processos da tecnologia. Por quê? Essa democracia direta agora, que nós estamos tentando implantar aqui, ela é totalmente diferente de todas as outras que já existiram. Que nós estamos vivendo no 3º milênio, com a neotecnologia, a conscienciologia, cosmoética, uma série de condições que não haviam antes. Então, é uma senhora, vamos dizer, é um senhor projeto, é um senhor desenvolvimento
É uma senhora técnica, moderna, para a gente ver o que se faz em matéria política. Em termos de planeta, é uma proposta inovadora. Não, nunca houve uma dessa nesse livro que nós estamos fazendo aqui. O Vasconcelos viu isso logo. Ele estava certo. Sim. Ele gosta de chamar a democracia direta de democracia pura. Hoje, a maioria dos juristas e politólogos, né, como eles chamam, gosta mais de democracia direta. Agora, isso tudo depende. Agora, a direta realmente é um nome melhor para isso. A implantação disto nas empresas, a ver como factível, nas empresas. A implantação, quando ela é reduzida, ela é fácil. Agora, por exemplo, uma empresa é fácil. Eu já vi empresa que funcionava muito bem com a fraternidade enorme, era a verdadeira democracia direta. Foi o que eu tentei fazer no Instituto. A hora que chegou lá o nosso Bastil, entende? Ele chegou e falou assim, agora que eu estou entendendo que você é o último que aparece aqui. No entanto, você é o presidente dessa instituição. Isso é democracia direta. Todo mundo manda, cada um no seu setor. É isso que é o caminho. Todo mundo integrado. Ele viu. O que é bacana é que ele chegou lá, passou alguns meses. Você lembra da história, né? Ele pediu para você, né, para ver, e você falou, não, você vai percorrer todos os setores. Depois ele chegou à conclusão, se eu soubesse disso, eu teria evitado falência de empresas minhas, um monte de coisa. Porque geralmente as empresas estão muito focadas no posicionamento dos donos, né? Não, o processo todo é que o poder tem que ser eliminado. Entende? No lugar do poder tem que ter um governo cosmoético. Aí muda tudo. É o que eu chamo de governologia. Isso é a democracia direta, pura. Eu vou trazer qualquer hora outro verbete aí sobre democracia direta, para expor para vocês todas as reeducações que têm que ser feitas, para a gente chegar lá. Em várias áreas, tudo quanto é tipo. Eu já relacionei 20. O Juarez também está estudando muito isso. O livro dele é interessante. O primeiro artigo dele lá, que ele apresenta lá na antologia, desse livro que saiu agora, vale a pena ver. Quando a empresa está começando, ele tem poucos funcionários, você pode pensar já em implantar alguma coisa similar para que ela cresça com esse DNA, com essa... Pode, mas isso aí é que eu falava quando nós começamos. As primeiras instituições, a do Júlio, que veio para cá. Então, assim, a melhor coisa que você vai fazer é arranje o estado vibracional do povo e faça uma consciência terapia semanal com todo mundo. Aí você vai organizar melhor a sua empresa. É uma saída. Agora, o Instituto, por exemplo, nós fizemos experiência e lá deu certo. As coisas caminharam. Aí, foi do Instituto que nasceu isso tudo aqui. O próprio CAE, que é filho do Instituto. Entende? Agora, nós temos que estudar mais os processos da expansão. Então, agora, o negócio que nós estamos querendo é bem superior ao estudo. Já é um bairro. Mas um bairro é uma comunidade, né, limitada, distinta, específica, acanhadinha. Então, com essa limitação é mais fácil fazer. Agora, muita gente tem dificuldade de entender hoje a democracia direta, porque para um local maior teria que ter várias comunidades simultâneas e teria que ter entrosamento nisso tudo. Isso tudo tem que ser feito ainda. Agora, extrafisicamente, tem comunidades com tudo isso, tudo arrumadinho. Não é nosso lar, não. Nosso lar é muito rudimentar, os processos são muito mais evoluídos. No interlúdio, essa organização política do interlúdio, o senhor poderia explicar um pouco mais como... Ela já tem isso tudo, mas ali já é um processo evolutivo mais sério, né? Lucidocracia. A irresistibilidade da evolução, ela domina tudo, então... Praticamente isso aí até já desapareceu, não tem mais problema. Porque já entra na lucidocracia. Outra coisa, ninguém que pense diferente vai aguentar ficar lá dentro. Ele mesmo se espere. Ele não aguenta ficar lá dentro. Ele se descarta. Ele não aguenta. Então, o ideal para nós é criar um óleo pensante de tal maneira
que tem que ter equilíbrio. Quem for desequilibrado não aguenta ficar lá dentro. Valdo. Você podia comentar, assim, não sei se é só um contraponto, ou se chega a ser uma contradição ou coisa da minha cabeça, a isogênese versus a lei do mais apto. Como é que funciona isso? A lei do mais apto. Isso, e a isogênese? O problema todo é o seguinte, é aquela pessoa que evoluiu mais que os outros. Isso não fere a isogênese? Não, a isogênese é a mesma coisa. A isogênese é a mesma coisa. Só que tem que ele evoluiu mais do que o outro. É o mesmo direito. E entra por cima. Isso aí que é evolução. Serenão, por exemplo. Serenão é isso. E outra coisa, passou a perna em você, no João, no Arlindo, foi na frente. Valeu, eu estou com uma dificuldade. Eu estou aqui pensando no seguinte. Tanto o povo da monarquia como do feudalismo, que com o tempo conseguiu fazer um curso intermissivo, para mim a monarquia e o feudalismo seria todo o contrário deste verbete, da isoginesis. Que foi o que levou a gente, então, a mudar esse poder, essa autocracia, para conseguir um curso intermissivo? A fratura do nariz. Você bateu com a cabeça em algum lugar, quebrou o nariz, fez você pensar, sentou em reflexão, melhorou a ideia. O problema todo é esse. Mas devia ser... Quebrou a cara, é assim que o povo fala, né? Quebrou a cara. Vai quebrar a cara, cuidado. Mas devia ser uma quebrada enorme, então, porque eu... Ixi! Não, você não está vendo que eu vi nessa minha vida, quebrou toda a minha cabeça? Ainda hoje, ainda estou nessa ainda. Ainda é dura. Eu tenho dificuldade em compreender isso. Como é que a gente saiu da monarquia, vocês sabem da minha dificuldade, e conseguiu ir para um curso intermissivo. Pois é. Você vê que tem gente boa nesse planeta, né? Eu não estou falando que é você, estou falando aqueles que acolheram você. Mas incluso... Eles são ótimos. Tá, mas então, Valdo, quando a gente foi salvada de incêndio, como você fala, é porque a gente devia ter algum tipo de mérito, a gente devia fazer sempre algum tem. tipo de assistência. Escuta, você já pensou quanta gente você já não pariu aí, inclusive gente aqui, possivelmente foi seu filho. Você pariu esse povo. E outra coisa, todo parto é doloroso. Só aí você já fez assistência para muita gente. Tá, mas também tinha gente da plebe que fazia assistência. Mas veja, então... isso é batatófilo, não tem jeito de discutir. Mas por essa regra também, todas as pessoas da plebe tinham filho também. É isso aí mesmo. Algumas mais do que as outras. Sim, mas por que você fala que a gente que estava na monarquia fez curso intermissivo, porque tinha informação e papapá e papapá? Então. Ô Sandra, explica para ela assim. Então você explica para ela. Valdo. Seguinte, essa questão de igualdade, a égalité da Revolução Francesa bateu o pino. Lá do comunismo nem se fala. Igualdade social foi Agora, a isonomia do direito bate o pino também. Igualdade perante a lei. Existem algumas oásis aí de liberdade que são da democracia pura, que também é um arremedo também. Um lugar ou outro, tem umas normas na assim, história humana. Agora, isso do ponto de vista de coletividade. Agora, do ponto de vista de organização, de família, sempre existiu, né? Não tem nada grey ou qualquer coisa nesse sentido. Um local, um oásis de vida. Alguns oásis. Agora, também aí essa questão dessas comunidades, que até a Rosa tinha falado, que existem comunidades avançadas que deve existir isso, como você já falou aí agora há pouco. Então, são questões assim, a evolutividade crescente aí que vai atingir isso no estado mundial, etc. Mas isso com a evolução é que se vai conseguir uma coisa que se aproxime dessa igualdade, ou não sei se vai ter... Não, é inevitável seguir para isso, não interessa. Chorando ou sorrindo, todo mundo vai ter que chegar nisso no tapa. Isso é evolução, acabou. Esse que é o ponto de vista nosso fundamental. Tá, isso hoje tem que ser entendido. A pessoa admitir isso com o tempo.
É inevitável, é inafastável, é insubstituível. Então, fim de papo. Relaxe e aproveite enquanto você pode. Acabou. Mas eu não disse, essa é a realidade da evolução. Não disse que não vai se conseguir também, espero. Não, se você está pessimista que não vai conseguir, você vai ficando para trás. Tchau. Eu não sou pessimista. Agora, seja otimista para você. Eu não sou pessimista, eu me baseio nos fatos, que nos fatos aqui do planeta não existe geralmente os pessimistas tudo essa igualdade é teórica. E os otimistas também. Eu não sou pessimista, os fatos me dizem agora, isso. Ó, os pessimistas se baseiam em fatos. Os otimistas se baseiam em parafatos. Então, os parafatos. Agora, existem os parafatos. Se vocês entenderem por aí, vocês vão entender tudo que eu falo aqui. Os parafatos, sim, nas comunidades avançadas existem isso. O que me interessa é serenão. O resto tudo é pré. De pré. O senhor não concordou comigo, mas a explicação toda que o senhor deu depois condiz com o meu entendimento. Como é que Por exemplo, o senhor não concordou comigo que, no caso, relacionado com a evolução. Essa questão da aplicação. É a base da evolução. É a base da evolução. Então, quando se chegar... Toda evolução depende da isogênese. Então, professor, era isso que eu estava falando. Mas é isso que eu falei. O que é que eu estou falando? O senhor discordou de mim, disse que eu não estava entendendo. Você tem um apriorismo, Rosa, de vez em quando, muito violento. Não, você professor... pensa uma coisa e quer que todo mundo vai raciocinar do jeitinho que você está raciocinando, falando das palavras que você usa, tudo do mesmo jeito. Se a gente lastece a ideia e dá uma cosvisão, você tem dificuldade. Não. Por isso que eu falo, pensa mais. Professor, ela pensou mais eu lá só para queria cá. que o senhor dissesse assim, Rosa, está muito rudimentar. Pensa numa expansão maior aí. O que é que só eu falei? Isso. Não foi isso? Mas não está errado. Mas não foi isso que eu falei? Professor, olha só, o que eu vejo é o seguinte, todos nós, olha só. Deixa eu falar, porque é uma aula, não é? Eu tenho que entender. Então, olha só. Por isso que eu falei para vocês falarem para ela, etc. Tal, professor, eu entendo aquele posicionamento do Exo, isso aí, para mim, já estou careca de saber. Inclusive, hoje eu estive estudando na Isto É sobre a questão da África do Sul, a questão do separativismo, tudo isso. Então, a gente já entende sobre isso. O negócio lá, os brancos ainda estão mandando, ainda tem apartheid, eu estou sabendo disso há muito tempo. Então, eles agora estão começando a falar de novo. Isso que eu estou colocando é o seguinte, para nós chegarmos, lógico, é uma condição de nascimento, essa isogênese. Todos deveríamos estar já nesse ponto. Mas devido à nossa evolução, daquele ponto que o senhor colocou com a Rosa, que cada um tem o seu nível evolutivo, e nesse atrito que nós estamos em comunidade, avançamos mais uns e menos outros, estamos dificultando para chegar ao estado mundial, não é verdade? Então é isso que eu... Quer dizer, na verdade, a característica de uma isogênese total, digamos, seria uma característica de uma comunex avançada, que não houvesse vácuos, digamos assim. Todos estariam evoluindo no mesmo sentido. Seria de uma comunex avançada. Estudei, gente. Então, é isso que eu coloquei. Pode ser que eu não não tenha... problema, eu estou falando. Pode ser que eu não tenha conseguido me expressar. Um item. Não, é que agora, durante o que é isso? Aqui, a sua xará vai falar. É que a gente tem mais ou menos o mesmo problema, então assim, durante a conversa de vocês veio uma resposta, assim, um entendimento da minha dúvida anterior, que a Cris e o senhor ajudaram a fazer, que é a seguinte, para garantir a isogênese, a garantia da isogênese é a garantia de que cada um tem o direito de nascer no próprio nível evolutivo. Deu para entender? Então, assim, eu estava achando que era incompatível, mas não é. O fato por exemplo, da lei do mais apto, dessa questão aí de um sobrepujar ao outro, isso não é falta da isogênese. A isogênese já permite ela não que tem cada um... Você, aqui, não tem jeito de você excluir. E outra coisa, a isogênese é a inteligência evolutiva. É a inteligência evolutiva. Agora que eu entendi... É o início assim, do princípio, do começo da inteligência evolutiva. Agora, a aplicação vai depender da evolução dela, né? Então é isso aí.
Não. Se ela tem uma coisa... não sei se A aplicação não é bem assim, não. A aplicação, ela existe querendo ou não. Esses regimes políticos são consequência. Fique com calma com isso. Não é, professor Valdo? Esses regimes políticos que ocorrem assim, são consequências dessa do nível fugir evolutivo. disso. Lembre-se só disso. Você é minha irmã. Não adianta brigar comigo que isso não vai mudar. É isso que tem que entender. Isogênese. E fim de papo. Na aplicação... Agora, aqueles que nunca ouviram falar da isogênese, registra isso aí no seu laptop hoje. A palavra grande. Isogênese, para não esquecer nunca mais nas próximas vidas. Porque vocês vão precisar disso para os próximos milênios. Na aplicação intrafísica, ela bate o pino, são fatos, não adianta, sabe, edulcorar e... Igualdade natural e de nascimento, base da democracia pura, da mega fraternidade, torna os semelhantes, todos os homens e mulheres lúcidos, igualmente dignos de governar, dentro da política. Isso é terrível, isso é a base do processo todo, aí, José. Agora veja, Cris, isso é da sua área, não é da minha. Isso é da jurisprudência, isogênese é um processo tipo da ISO, né? Agora, outra coisa, os biólogos não entendem nada disso. No entanto, é um processo genético, é da gênese. Esse me entende. Como o negócio é difícil. É genética. Mas veja, o negócio não é da genética, é da jurisprudência. Isso aqui é de alto direito. Direito alto. Professor, a base da evolução é a interassistencialidade. A isogênese poderia ser a base da interassistencialidade, então, nesse sentido? Não. A isogênese é a base de tudo. Não é só isso aí, não. Qualquer coisa que você falar, põe a isogênese. Só se explica por aí, não tem outra saída. Agora, eu sei, eu não desejaria tocar no assunto demais, não. Eu estou trazendo o assunto para o povo começar a mexer. Não é só a Rosa que vai ter complicação com isso, muita gente, vocês vão ter ainda. Até entender a situação vai demorar. Mas que isso é o fato que está aí. Agora, já tem nome, já foi criado há muito tempo esse nome, isso não é da agora. Como é que fica? Olha bem por aí como é que é, olha só a etimologia como é que é. Vem da Gênesis, que é o processo do latim. Quanto tempo faz isso? Ó? Só em português, a palavra Gênesis surgiu no século XIV. É a vida. Os indígenas, as primeiras sociedades indígenas, elas já aplicavam, então, a democracia pura. Já havia aplicação da isogênese lá. Por exemplo, no livro do Vasconcelos, ele coloca isso, pobre, né? Aqui, isogênese de pobre, para não falar de outras coisas por aí, né? Isogênese de sarjeta, isogênese do buraco da topeira, isogênese do formigueiro. É que assim, Rosa, a isogênese, ela não é um sistema político, ela não é um regime que é aplicado pelos homens, não é algo que se elege para ser aplicado por um grupo, é um fato, entende? Então, quando você fala assim, a isogênese já era aplicada pelas comunidades indígenas, parece que é como se falasse... Ela quer determinar o negócio. É como se você falasse, a democracia direta. O negócio dela é diferente, entendeu? Não raciocina por você. Não Escuta é uma primeiro o que o outro está falando. é um fato, né? Oi? Já era reconhecida. Mas não já aplicada. descobriu, já identificou, já deu diagnóstico. Entende? Já assumiu. Isso. Já admitiu. Enfim. Já aplicou. Não é isso. Ela não quer mudar. Agora, escuta, Rosa, deixa de ser a priorista. Existe o princípio da descrença, tá certo? Sim. Segue o princípio da descrença. Você tem que fazer experiência. Agora, na hora de fazer experiência, acaba com a sua priorismose. Escuta o que o outro está falando. Pense igual ao outro.
Ela não, ela fica naquela posição e não quer sair. Não, eu Entendeu? quero, mas eu quero assim, ó, entender Rosa, para sair. não é algo que você apreende e você aplica. Como você está querendo, como você está pensando, entendeu? Sei. Né? Como você está pensando. É algo, é um fato. A isogênese, ela já existe. É quase um princípio cósmico isso. É um princípio cósmico. Entendeu? Sabe quando a gente fala assim, ó, todos os homens e mulheres nascem iguais. É isso, a isogênese é isso. Todos nascem iguais. Entendeu? Não tem como se aplicar isso, porque já é um fato. Ficou claro agora? Agora, ó, você quer aplicar? Você tem que aplicar a democracia direta. Tá certo? Como ficaremos quanto ao idioma no Estado Mundial em relação à isogenia linguística? O ideal é criar um idioma internacional, que não seja o inglês, mas não, pelo menos uma coisa um pouquinho melhor, para não ser uma língua tão bárbara, uma coisa mais racional. Vivo com duplo há 6 anos e meio, porém há 2 semanas ele pediu a separação. Diz que não temos afinidade. Ainda não nos separamos de fato porque estou procurando outro apartamento para alugar. Mas percebo às vezes que ele parece meio confuso, como se eu não tivesse certeza. Mas ele diz que é o que realmente quer e que nós pareceríamos irmãos, não fosse o sexo, que ainda é bastante ativo. Fico confusa, sem saber se luto ou não pelo casamento. Já coloquei meu nome e sua tenebra. Ele é professor de Conscienciologia e é muito ativo com relação à tomada de decisões do que eu. Eu ando mais devagar e isso o incomoda. Conheci a Conscienciologia através dele e, ao contrário do que ele sempre disse, mesmo com a separação, não pretendo abandonar as ideias. Olha, quando uma pessoa mostra esse processo de separar, o melhor é você pensar no outro sapo para transformar em príncipe. É isso que eu dou como dica. Quando começa assim, com lenga-lenga, é perder tempo. Vai em frente. Outra coisa, só na Terra agora está chegando a 7 bilhões de habitantes, homens e mulheres. Pensa nisso. De modo que tem muita gente. Desses 7 bilhões, eu calculo que tenha mais de 3 bilhões que são de homens. Deve ter muito solteiro por aí, gente disponível, etc. Né? Available. De modo que pensa nisso, é o melhor que você faz. Em efeitologia, poderia aprofundar e dar alguns exemplos a respeito dos efeitos das ECs cedidas, lucidamente ou não, pela as consciências. Esses efeitos, geralmente, quando se tem cosmoética, eles são positivos e traz resultados também de alto nível evolutivo. Aí precisa de ver o que tem. O que é que você está dando com as suas energias? Todo mundo cede energia, mesmo aquele que não sabe, que nem sabe que existe energia. De modo que o processo é esse. O que você está fazendo com essas energias? As intenções são boas? É por aí que tem que ver. Olha bem, tudo na vida é assim. Tudo é baseado nisso. Waldo, aqui na letra B, em cima. Esse tema me parece ter uma relação muito grande com a cosmoética, né? E minha pergunta o senhor coloca ali código pessoal de cosmoética, código grupal. Será que existe algum código policármico de cosmoética, alguma coisa relacionada a isso? Não, o código de policarmologia já é isso. É um código, é uma ciência, é um estudo. Agora, na interdisciplinologia tem lá a cosmoeticologia. Faz parte, mas tem a parapercepciologia, a grupo-carmologia, a policarmologia, está tudo lá, ó. Interdisciplinologia, na página 25. Tudo está aí dentro, está íncito, está lá dentro. Professor, aqui, na página 23, na tecnologia, na segunda linha ali de tecnologia, as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia. O senhor nos pediu aquela questão do download dos livros, né? Então, esse é um passo para permitir essa acessibilidade, né? Agora, na segunda ali, logo após, o senhor coloca as técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia. É claro que as ideias são mais difíceis de serem acessadas. Mas eu não falei que eu fiz esse livro que eu mostrei aqui hoje, Nossa Evolução.
Eu traduzi o que eu pude para o povão entender. Então, este seria através da facilidade que os autores alguns autores podem ter. Ajudar os outros. Você sabe que em 1986 o Tadeu virou para mim e disse: vem cá, você vai fazer um resumo de tudo isso aí numa linguagem bem popular. Eu disse: não, eu fiz depois Nossa Evolução. Mas vocês é que vão fazer esses livros, não sou eu. Eu tenho que fazer aquilo que serve para vocês. Vocês fazem o que serve e que sirvam para os outros. É a vida. Cada um faz o que pode. É o nível da história. Eu não posso estar perdendo tempo com uma coisa menor. Se eu tenho que fazer o grandão, como é que eu faço? A enciclopédia é mais séria que isso. Os cursos básicos também ajudam nisso, a itinerância. Aí vem todo o trabalho da conscienciologia. Né? E é tudo baseado nesse trabalho nosso. Agora, a tendência nossa, em termos de livros, é realmente a gratuidade, a princípio, né? Nós temos os livros disponíveis gratuitamente para as pessoas. Porque... E mostrar, né, que a gente não vive por causa de dinheiro. Dinheiro é coisa secundária. É moldura do quadro. Ajuda, mas não resolve. Se dinheiro resolvesse tudo, estava massa. Já pensou? Não teria tanta tragédia, não teria suicídio, não teria guerra, não teria nada. No entanto, a maior parte das guerras existe por causa de dinheiro. Está cheio de paradoxos aí. Professor, aqui na sua frente é letra B. Eu tenho uma dúvida muito parecida com o que a Laura trouxe, que eu me questiono já há algum tempo. O senhor falou que quem fez curso intermissivo já teve alguma assistência, já fez, né, em outras vidas, nem que tenha sido na TACOM. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que são bem assistenciais e ainda não tiveram curso intermissivo. E eu me comparando a essas pessoas, eu fico pensando... Elas são fechadas, elas não permitem o abertismo consciencial. Elas estão paradas no tempo. Mas eu fiquei me comparando assim... É uma pessoa boa, mas ela continua como parideira. Não vai demorar ainda deixar isso. Um exemplo, igual o Chico Xavier, ele teve um desprendimento, então, não adiantava mexer com ele. E qual a diferença dessa pessoa que fez assistência na TACOM? E o professor Vivaldo fala que nós fizemos também, né, em outras vidas aí na TACOM, por isso que chegamos no curso intermissivo. Sei, mas vocês entenderam, né? Caiu a luz. Veio a lampadinha do Walter Disney na cabeça sua. Aquilo iluminou. Cada um faz o que pode. Mesmo que uma tenha feito um número maior de assistência, mais certo. Pessoas... A ficha não é a mesma sua. Sim. Nunca é igual. Que eu fico vendo assim o desprendimento da pessoa, né? Pensa nisso. Muita gente desperdiçada. Outra coisa, você era extremamente desperdiçado até há pouquinho tempo. Pensa nisso. Isso às vezes ajuda. Mas em relação às outras vidas, a gente conseguiu chegar porque fez assistência. E era também desperdiçado? Nas outras também teve isso? É muita vida, né? Jogada fora, né? Acho que a dificuldade é entender assim, como que uma pessoa chegou no curso intermissivo e a outra não. Não precisa olhar esse negócio matemático para comparar você com os outros, que as coisas não são assim. Tudo depende do que é a reação de cada um. Cada um de nós teve um processo evolutivo diferente do outro. Mas agora, os deveres, obrigações, está entendendo? Direitos, todos eram iguais. Se a pessoa usar errado, o problema dela. Se usou certo, melhor para ela. E a vida é assim. E vamos em frente. A fila cresce. Nesse caso que a Laura e a Rosângela levantou, o fato de reconhecer o erro. Sim. O senhor falou, quebrou a cara. Reconhecer o erro é uma grande coisa. Ajuda a maioria de nós todos são muito a prioristas ainda. Então, nesse caso... Nós somos stubborn, entendeu? Cabeça dura. É um problema. Mas por exemplo, qual é o maior problema das nossas tertúlias? Hein? A priorismo. Agora tem outros nomes para isso. Cabeça dura. Tem vários nomes para isso aí. Esse é que é o mais. Isso é que
prejudica mais determinadas pessoas entender o que nós falamos. Ela fala, ela organiza logo. Tem gente aqui que organiza-se na hora, na mesma hora, o que ela acha que tem que ser. Não é aquilo que é. Ela já vem com aquilo que é o dela. Não, esse é o meu. Não interessa. O mundo tem que ser do jeito que eu quero. Isso é bobagem. Não é por aí. Tudo a gente tem que ter abertismo consciencial. Quem teve mais abertismo consciencial chegou no estado vibracional agora. E antes chegou no curso intermissivo. É esse que é o caminho. Professor, deixa eu entender a questão do abertismo que você trouxe, né? O senhor trouxe. Tem pessoas que fizeram o curso intermissivo porque fizeram assistência e tem outras porque tem potencial assistencial, seria isso? Existe Mas um não diferencial? fizeram nada, está cheio de força, tem muita energia, mas não moveram uma palha para nada. Então ele fez o curso intermissivo porque tem o potencial para ser assistente. Se a ficha não acusou que ele trabalhou em favor dos outros, ninguém vai incomodar com ele também, não. Ele tem que caminhar. Como? Pode repetir? Não entendi. Se a ficha dele não tem saldo positivo, ninguém vai atrás, né? Então ele tem um saldo positivo. Tem que deixar, para porque ele ainda está muito ainda assediador. Está marcando passo. Então, para chegar no curso intermissivo, tem saldo positivo. A pessoa não pode ser verdolenga, ela tem que ficar pelo menos de vez em matéria de assistência. Para chamar a atenção dos operadores, porque senão não vai. Ela está dentro da manada. Manada quer dizer de bicho. A vida é assim. Não tem jeito. Uma outra coisa, eles não podem estar escolhendo o povo para fazer assistência. É o povo que tem. Mas é tanta gente que tem para fazer assistência que ele não pode estar perdendo tempo com aquele povo que não quer ser assistido. Entendeu o que quer dizer? A vida é assim. A pessoa querer mudar e o amparador identifica isso. O problema todo é a intenção, a determinação, a vontade. Quer ou não quer? Pega ou larga. Não é que é? Acabou. Porque algumas pessoas chegam aqui, o professor Valdo fala que as com sexo, né, mais patológicas, identificam e a pessoa acaba medrando. Não, né? Você não vê como é que eu falo com realismo. E esse potencial não aparece. Eu não falo o nome da pessoa, porque eu não vou falar, não posso expô-la publicamente. Mas eu falo a verdade, ó. Falta vergonha na cara. Assuma. Isso é. Hoje mesmo eu falei aqui, tem alta corrupção nisso. A pessoa tem que entender, o problema é dela. Se ela entendeu ou não, o problema é dela. Eu, entro aqui e saio aqui, estou tentando ajudar. Se a pessoa quer melhorar, ela vai ouvir o que eu estou falando. Esse realismo é impacto-terapia. Nós temos que ser assim. Se eu não fizer impacto-terapia nesses casos, nós vamos perder muito tempo com isso. Discutir tolice. Isso é coisa primária, a gente não pode estar perdendo tempo com isso aqui. Você veja, tem às vezes uma resposta que eu demoro, mas a maioria é tudo rápido. Eu falo tudo o que precisa, assim, só tem isso, tem isso, tem isso. A pessoa gravando isso lá, ela vai escutar bem as palavras que eu estou falando. Com aquilo ali, ela já vai entender o que é. E outra coisa, minhas palavras são todas nítidas. Quando o negócio é muito bravo, eu falo 5, 6, 10 sinônimos. A pessoa sabe o que é. Isso é o abertismo consciencial. Na minha parte, eu tenho abertismo consciencial. Se o outro não tem, não tem nada a ver com isso. O problema é dele. E eu também não vou responder por nada disso. O problema é dele. Não tem nada que ver. Entende como é que é? Então nós temos que ter muito critério daquilo que nós fazemos com os outros hoje. Toda assistência tem que ser muito avaliada para ela ter uma boa qualificação, uma boa qualidade, para que o resultado seja bom. Senão não adianta. Professor. Uma outra coisa, se você falou toda a verdade que você conhecia naquele momento evolutivo, você nunca vai se arrepender. Valdo, essa ideia da isogênese, que tipo de inspiração, como é que foi para você, né, expor? Por que estou colocando isso? Assim, se você pensar na teoria do serenão, é uma teoria teoricamente mais avançada que essa. Mas tem uma certa dificuldade de nós, parece, de entender a isogênese do que a teoria do serenão, que parece muito mais avançada. Como é que surgiu esse momento de você colocar esse tema
nesse contexto nosso. Que se fosse, quem sabe, 5 anos, ninguém ia entender nada. Antes não adiantava falar muito isogênese, porque é uma palavra, expressão e conceito da ciência mais avançada, da linguagem científica. Então o povo não ia entender isso. Essa linguagem científica, é hoje que eu estou trazendo esses nomes assim, tipo isogênese. Tem várias delas que são da linguagem científica. Eu tenho que falar nisso, não tem outro jeito. Agora, vocês já estão com infraestrutura para entender o que nós estamos falando. Se eu começasse a falar isso aí há 2 décadas lá no Instituto sobre isogênese, ia criar um problemão, o povo ia achar que era muito difícil, muita gente ia cair fora. Tinha que falar uma coisa acessível. É igualzinho a primeira edição de Projeciologia, que eu fiz um negócio popular para o povo entender. Depois eu carreguei com a linguagem científica. Se entenderam ou não entenderam, o problema é deles. Mas que eu agi do melhor modo lógico e racional, eu agi. Tudo certo. Então o processo aí é esse. Agora, hoje, já está na hora de nós entendermos a isogênese, de entender a democracia direta, de entender uma série de condições. Está na hora. A turma já está preparada para entender isso. Professor, o senhor estava comentando sobre assistência. Uma pessoa que está há muitos anos se preparando para fazer assistência na TARES e, digamos assim, não sai nada, quer dizer, estou só recebendo aportes e, por enquanto, não consegui fazer assistência diretamente. Então, eu devo investir na TARES. E a pessoa se tapeia. Ela não põe prioridade naquilo que ela faz. Você coloca assim, hoje eu vou sair na rua e vou começar a fazer uma assistência de TARES. Chova canivete, doa quem doer. Acabou. Você decidiu, acabou. Se a pessoa não faz isso, é porque ela está se enrolando. Isso é autocorrupção. Essa aí que você falou, não peça desculpa. No caso, não seria melhor fazer pelo menos tacon do que nada? Isso aí é outra, isso aí é desculpa. Você está saltando de banda. Olha só o que eu estava. Olha o negocinho. Você quer um copo d'água? Você negocia. Pode falar. Quando eu vejo e analiso a questão do Estado mundial e tudo mais, a parte do social e a parte política me resulta fácil de compreender e de esquematizar. Não tenho a mesma facilidade quando eu vejo a parte econômica disso. Ou seja, como se produz e como se distribui. Eu te pergunto o seguinte, se no Estado mundial eu aplicasse aquele princípio que diz de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo sua necessidade. Estou muito longe disso? Não, caminha por aí. Agora, o caso todo é o seguinte, nós temos que ver na prática o que é que funciona com isso. Para chegar no Estado mundial é necessário ainda demais que a população, uma boa parte da população, se assenhoreie dessas realidades. Hoje em dia o povo não entende nem o que é isogênese. Você veja o caminho que nós temos pela frente nas próximas vidas. Quanta palavra além da isogênese nós vamos ter que estar debatendo ainda. Quantos tertuliários nós vamos precisar para chegar no Estado mundial? Tertuliários. Eu não estou falando tertúlia. Pensa bem. Eu estou aqui faz 9 anos fazendo tertúlia. Esse tertuliário já tem 2 anos já tecnicamente instalado do jeito que está aqui. Hoje nós estamos falando de isogênese. Já é alguma coisa. Já avançamos bem na situação. Quem começou isso tudo lá em Ipanema, conversando com aquele povo todo lá no Centro da Consciência Contínua, já é alguma coisa. Com aquelas mulheres socialites cheias de joia lá em casa, a mulher do fulano, a mulher do outro fulano, a mulher do diplomata, a mulher do médico, a mulher do sei de quem. Cada uma mais bacana e produzida do que a outra. E lá vou eu soltar energia para aquele mulherio todo lá em casa. 6 anos eu trabalhei desse jeito. Algumas estão aí, né? Teve gente que teve lá. Aqui. Essa aqui teve lá. Era uma menina quando chegou lá. Teve. Já melhorou. Então, a esperança é a última que dessoma. Temos que insistir com o processo. E viva a isogênese. Vocês se preparam que outras palavras virão.
Quer dizer, neovocábulos, outros virão. O que você queria? E o poder, com o tempo, vai ser eliminado e no lugar do poder vai entrar o governo cosmoético. Além da democracia direta, quais são os outros indicadores, quais são os outros indícios desse governo cosmoético? Além da democracia direta. Isso aí, a maioria era dentro da democracia direta. Agora, o problema é que às vezes tem determinado clã ou determinada condição assim que o povo se organizava melhor. Até tribo mesmo primitiva. Às vezes tinha mais fraternidade. Ok. Então, assim, a democracia direta seria um componente do governo cosmoético. Quais são os outros componentes desse governo cosmoético? O que a gente analisa e fala, esse governo, ele é cosmoético? É tudo que diz respeito ao processo cosmoético. Se tem mais, se há uma prevalência do processo. Pois é, mas do seu ponto de vista assim, mais específico, professor Valso. Por exemplo, se a gente fosse analisar aqui no ambiente da Cognópolis. O dinheiro já foi desvalorizado, não estão dando tanto valor para o dinheiro. Só isso aí já é um processo, não é, de cosmoética violentíssimo. Agora, gente, ó, eu vou falar aqui, nós ainda temos 4 verbetes desses 20 atuais. Hoje eu vou falar, não adianta vocês quererem marcar, porque amanhã ainda é dos antigos. Eu vou falar agora nomes novos que nós temos nos próximos 20 meus. O primeiro que está aqui é anomia imagística. Eu acho que é da linguagem científica. Anomia imagística, sai dessa. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Tem uns aqui que estão muito óbvios demais, está difícil. Mas isso é para dizer para vocês que tem outras neovocábulos. Deixa eu só ver outra aqui. Verbetorato conscienciológico. O que vocês acham? Verbetorato conscienciológico. Endoconsistência. Esse aí eu acho que... Aí vocês embananaram com essa. Endoconsistência. O que vocês acham? Já ouviram falar nisso? Então vocês vão ouvir falar oportunamente. Agora tem umas aqui que vocês estão especializados. É uma palavra até muito bonita, uma dupla. Aparvalhamento bovino. O que você acha, Adélio? Está tudo certo? Deixa eu ver outra aqui dessa nossa. Esse aqui é brabo. Esse é reacesso neosináptico. O que vocês acham? Esse é avançadinho? Estudo, está na próxima relação dos 20. Daqui 4 dias nós começamos com esses aqui. Tem mais, eu não estou lendo todos aqui não, só para chamar. Agora, tem um aqui que vocês vão entender logo. Autoparaprocedência cursista. Esse aí eu já vi que vocês vão escolher logo de cara. Não vão? Uma boa parte. Tem vários aqui assim. Agora, tem outro aqui que vai embananar o meio de campo de vocês. Binômio contraponteado. Sai dessa, esse aqui vai pensar, vai fazer muita gente pensar. Agora veja, esse aqui é o próximo, as próximas instâncias do nosso ano letivo, aqui no curso de longo curso. Tá certo? Agora, é preciso fazer o povo pensar sobre binômio com mais profundidade. O contraponteado vai permitir isso. Vocês vão ver depois com calma. Agora, tem umas expressões que são compostas, não tem outro jeito, tem que ser, né? Grandona, não tem outra saída. São as palavras sesquipedais. Eu tenho que usar. O que eu vou fazer? O processo é criar síntese para dar aquela ideia. E isso, às vezes, é um pouco difícil.
qual é a base do apriorismo? O que faz com que a pessoa mantenha a forma absoluta de pensar? É porque ela se sente bem e ela está cansadinha, ela não quer fazer mudança. Então, a neofilia, ela combate a neofilia. Ela, lá no fundo, é neofóbica. Ela está doente. Alguns meses atrás, lhe fiz uma pergunta sobre largar a diplomacia para fazer uma nova formação em assistência social. Estou certo nos meus objetivos, mas os meus pais não me apoiam na minha decisão, nem querem me financiar nesta empreitada. Estou decidido a fazer essa mudança com ou sem o apoio. Mas eles martelam na minha cabeça que com 25 anos eu estou velho para fazer curso pré-vestibular e mudar minha formação. Que mesmo nós, tendo condições financeiras, que eu preciso fazer é arranjar um emprego. O que o senhor acha? Não, a primeira coisa, eu não estou de acordo que você está velho com 25 anos. Você é um boboca ainda com 25 anos, porque aí nem amadureceu o seu corpo. Você pode fazer qualquer curso que você queira, isso é besteira. Isso aí você devia falar com seus pais. Com 25 anos, a pessoa ainda não teve maturidade das suas epífises ósseas. O corpo humano, o seu cérebro ainda não está constituído. Isso ainda demora alguns anos. De modo que tem alguma coisa errada nesse assunto. Agora, sobre o seu processo de arranjar um emprego, às vezes o emprego pode te ajudar a fazer a sua liberdade de ação. Você pode sair de casa, falar com seus pais, eu agradeço muito, mas eu vou cuidar da minha vida, etc. Tal. O emprego às vezes é bom. Agora, seria bom é você analisar realmente o que seu pai e sua mãe estão pensando a seu respeito. Isso aí está mal contado para mim. Está claro aí para você? Não está. Para mim não está claro. Precisa de clarear por que estão insistindo nisso. Você já perguntou para eles se eles não têm confiança em você em alguma sequência ou algum departamento da sua personalidade? Precisa de ver. O que é que você tem que eles não estão confiando? Pergunta para eles também. Se fosse comigo, era isso que eu ia fazer. Outra. Tivemos uma experiência interessante no último curso que demos. Um dos nossos alunos era do Iraque e muçulmano ativo. Quem está falando aqui é da Austrália. Durante a aula, saí e fazia a prece diária com todo o ritual envolvido. Durante as classes, o esclarecimento foi feito em um ambiente fraterno, com respeito e sem meias palavras. Para mim, com toda a minha experiência com aulas, essa foi a aula mais séria em termos de exemplo de universalismo e consciencialidade. Você acha que esse evento tem relação com isogênese? Como os amparadores trabalham para ajudar essas pessoas a chegarem? Vocês estão entendendo o caso, né? Durante a aula, a pessoa saía e fazia a prece diária com todo o ritual envolvido. Não há dúvida que tem alguma coisa, né? Agora a pessoa está sendo abalada, deve ter gente atrás. Agora não sei não, mas é uma mulher que está atrás, melhorando essa outra. Eu estou sentindo aqui, a turma da Ana Paula Laje. Agora, isso aí é o seguinte, a isogênese está na base de tudo isso. Agora, a fraternidade dela é fora de série disso. Agora, eu já vi isso tudo no ECP2, aquele povo que ia lá, só de vez em quando eu estava contra, né? A hora que a dona quis entrar com incenso dentro do laboratório, eu dei conta. Aí já está demais, está passando da hora, né? Não dá. Agora, veja bem, como é que ela vai fazer aqui essa pessoa e vai no laboratório? Ela tem que escolher, né, entre o horário de fazer a prece e a outra, como é que fica e tal. Então, o processo de fanatismo aí do caso, religioso, é terrível. Ela aí vai criar problema, não demora muito, para si mesma. Esse é um problema bom, é um problema positivo. É uma crítica a si mesmo. Professor, eu quero pedir desculpa ao senhor pela entonação da minha voz. Como eu argumentei. Você é ótimo. Eu acho o seguinte, se a gente tem dúvida, eu não coloquei que eu estava certa, né? Coloquei que estava com dúvida. E a gente não se posicionar, a gente volta para casa cheio de dúvidas. Talvez eu seja o porta-voz. Mas agora, para você não voltar cheio de dúvida, estuda bem o que é a priorismose. Você precisa estudar isso. Sim, eu sei que eu sou a priorista em algumas coisas,
mas eu acho que na maioria não, porque senão eu não estaria na maioria aqui, você não é, professor? Na não maioria estaria aqui, larguei muita coisa se para você estar aqui, né? fosse na maioria, você não aguentava a lindar 5 minutos. Agora, tem muita coisa ainda para aprender, lógico. E por isso que eu quero estar muito sempre perto do senhor, não estou lavação de demagogia, não. Porque é através do senhor que a gente aprende. Eu acho que a consciência... É através de vocês que nós aprendemos. Mais do que a gente. Aqui não sou eu, são então, vocês. Eu quero tirar minhas dúvidas e aproveitar poder ainda tirar com o senhor. Não, é por aí. Não é isso? Mas agora pensa bem no modo de pensar o outro. Seria bom você ver aquele nosso experimento sobre interlocução, os 700 experimentos. Eu já li isso aqui para o povo, tal, tudo. Eu acho também, professor, interlocução. Não sei se você vai ver como é que é o jeito de a gente fazer interlocução. O professor devia saber aquilo, todo professor devia saber aquilo. Interlocução, 700 experimentos. E talvez, não sei, pode ser que seja também um apriorismo, porque eu tenho uma visão muito dentro da psicologia, eu penso muito em características Não, mas você pensa correto. Não é isso, não? As suas coisas, você não tem muita coisa errada, não. Eu não penso dentro de uma linguagem política. A maioria dos seus princípios que você mostra aí estão tudo correto. Você acha que se tivesse coisa errada, eu já não teria ido com os cachorros tudo no meu canil? Eu teria acabado com você. A minha dificuldade foi entender a linguagem política. Você fala certo. Agora, o problema é que, de vez em quando, você teima. Há uma teimosia dentro da abordagem. Mas eu sempre saio daqui procurando sair dessa teimosia, professor. Não, de vez em quando você muda também. Você volta, não entendi tudo agora. A teimosia é para mudança, né? Porque eu não aceito as coisas fáceis, isso é uma verdade. Mas isso é bom. Você não deve mudar. Aí, agora, o que você deve mudar é a priorismose. Que você tem. Vou mudando agora, aos poucos. Né? Leia esse caso da interlocução. Uma boa parte. Eu, de vez em quando, eu falo aqui para o povo. Está no 700 experimentos. Interlocução. É só procurar essa palavra que você acha lá. Tá bom, obrigada, professor. Sim. E desculpa aí todos os meus colegas pelo meu posicionamento. Não, você é ótimo. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, sou retardatária, talvez já tenha sido falado. Não caberia a paradireitologia como especialidade? Por que a politicologia da isogênese? O processo é a politicologia, sim. Por causa da questão da democracia pura? Não, porque tudo começa por aí, né? Toda política começa por aí, não tem outro jeito, não. O que nós vamos fazer? A política. E o que interessa mais para nós aqui hoje é a politicologia. É que está mais próxima. A paradireitologia vem depois. Depois? Agora, a isogênese, ela está na base da base da base da base da base do curso primário. Então, tudo começa por aí. A outra questão, para mim ainda não está muito claro, mas assim, a hora que a gente tem aqui a definição, ela torna essa igualdade natural de nascimento dos homens e mulheres lúcidos. Então, a minha pergunta é assim, aquela consim que nasce com assédio cronificado, que ela já vem com o assediador, já vem em simbiose. Você não deve pensar em isogênese tão cedo, tem muita coisa para superar. Né? Sim, esse é o ponto. Então, não se aplica a toda consim a isogênese. Não, por exemplo, o gato lá em casa, a gatinha. Não, consim, professor Valdo. Não podemos falar em isogênese. Não, eu estou me referindo a consim. Pois é, mas não, é a mesma todas coisa. Todas as consins não se aplicam. Tem coisa que não dá. É porque numa primeira leitura parecia isso. No início do Instituto, não dava para eu falar em isogênese. Eu falei isso aqui hoje. Hoje não, você já tem cabedal, já tem experiência de entender o que a gente quer dizer. Porque senão eu ia falar o quê? No deserto. Atirar pedras aos porcos, falar no vazio. Hoje eu já não falo no vazio, já há quem briga comigo e tal. Isso é que interessa. Então, a gente tem um determinado nível evolutivo que a isogênese passa a ser aplicada. Essa consim, que ela está em uma parapatologia maior, não se aplica. A isogênese começa a ser descoberta, foi diagnosticada, e a pessoa viu que aquilo é importante,
já mudou muita coisa na pessoa. Sim. A fraternidade já deve ter chegado, de algum modo. Pelo menos um pedacinho. Tudo muda. Agora, a isogênese, ela mostra tudo em matéria de interassistencialidade. O processo interno, ou intra-institucional, as pessoas dentro do processo vamos dizer, os colaboradores, os voluntários, o voluntariado, tudo tem isogênese aí. Enfim, a isogênese está em todas. Agora, a maioria nem sabe que isso existe. O problema é a gente saber que isso existe, que deve ser aplicado, que nós precisamos de entender onde é que você coloca isso, vai levar para casa de que modo. Não podemos esquecer do assunto. Agora, veja só o que eu falo na remissologia. A amizade raríssima está nisso. O animador consciencial, o casal incompleto, o círculo de relações, a consciência política, a democracia, o governante, a relação de discernimento, relação interconsciencial, relação transformadora, está tudo aí. Agora, por exemplo, começa a pensar só na remissiologia em relação com esse tema. Aí a politicologia fica sua clara. Cabeça, aí, com a remissiologia, a contextualização da politicologia fica clara enquanto especialidade. Amplia tudo. Sim. A remissiologia é colocada lá no fim, at last but not least. Presta atenção. Está no fim, mas é das coisas mais sérias que tem aqui é a remissiologia. Daqui uns anos o povo vai entender isso. Por enquanto não dá, não. Eles acham que eu estou repetindo, que eu gosto de repetir. Que eu sou um cara que gosta de embatumamento. O cara veio me falar sobre isso. Eu falei assim, me esqueça. Faça uma enciclopédia da conscienciologia para você. Você mesmo para você, me esqueça. Ele não entendeu nada. Professor, dá nada a vida comigo. Não, você embatuma muitas coisas. O senhor pode fazer um paralelo, mudando um pouco de assunto, entre as oportunidades que nos aparecem, quer dizer, as oportunidades, as sincronicidades, e a criação de uma oportunidade. Quando a gente vai criar esse ensejo, seja para uma TARES, como o exemplo que o Ivan trouxe, ou seja para um convívio. Então, a oportunidade que chega e a oportunidade que a gente cria. A oportunidade que a gente cria, geralmente, ela começa a ficar mais frequente quando você amadurece. Você já está dominando o pedaço, aquele contexto. Aí você já cria a oportunidade. O mais, as oportunidades são criadas para ensinar a você a aprender. Então, estão ensinando você a aprender. Esse é o caminho. O negócio nosso tem que ir por etapas, não adianta forçar a barra. E lembrar que nós somos sempre aprendentes, quer dizer, estão aprendendo sempre. O autodidativo continua sempre tem mais, tem saída. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Oi, aqui, tudo bem? Eu queria te perguntar, tem uma dificuldade no entendimento disso que é mais teórica e a outra que é da pessoa ou da consciência se entender dentro desse processo, né, dessa condição. Aí eu me lembrei aqui daquelas questões que tinham há um tempo atrás, de você queria conceituar unicidade, lembra? Unicidade, oneness, né, com a totalidade, que tinha muita dificuldade também. Nesse caso era mais teórico, porque não se aplicava exatamente a gênese das consciências, né? De que a gente faz parte. Mas não sei se você lembra disso. Você lembra disso? A dificuldade que era para explicar o conceito de unicidade? Não, o povo todo tem dificuldade. Mas agora o problema é o seguinte, o que você não entende hoje disso aí? Você entendeu tudo? Entendi tudo. O que interessa é isso. Não, estou só dizendo que nesse caso tem duas dificuldades. Eu estou vendo o que o pessoal comentar, é só uma observação mesmo. Que é a coisa da teoria, mas o principal que você quer ressaltar é aquela condição íncita da raiz comum dos seres, né? Não, a primeira coisa, tem que entender o conceito, o que a gente quer dizer. Agora, olha, fazer mais do que eu faço não dá. O conceito é isogênese, tem definição,
Eu mostro o tema, se ele é neutro ou não, do ponto de vista geral. Mostro a etimologia, mostro sinonímia, tem a neologia sobre aquilo que eu faço. Se eu falei daquele conceito e criei algum outro junto dele, eu explico por quê. Tem estrangeirismologia, como é que no outro idioma isso aí tem relação. Depois tem atributologia. Não tem, aqui ó, para dissecar o que significa esse conceito, é difícil arranjar uma coisa mais do que isso. Não tem nenhum dicionário que faz isso que eu faço. Tá, então, você agora, se a pessoa não quer entender isso, vai bater no outro terreiro, vai aparecer no outro terreiro e me esqueça. Mas não é possível facilitar todos os acontecimentos. Você fez um super detalhismo mesmo, né? Super. Agora, aquelas sessões, não sei se aplica aí, sessões do tipo de coloquiologia, ou mencionando frases. Tem cara que às vezes ele me fala as coisas, eu viro para ele e falo assim, olha, vai lá, estuda o que eu quero dizer com conformática. Depois você volta, nós vamos conversar. Primeiro estuda o que é isso, senão não adianta. Senão eu vou ter que explicar tudo isso que está aqui para ele, antes de tudo. Quer dizer, eu vou começar tudo beabá. E nós estamos falando esses livros todos, desde que eu comecei com isso, faz mais de 20 anos. Chega. É uma coisa a acumulatividade é grande disso. Agora, se uma pessoa vem aqui e ela tem liberdade total de perguntar o que ela quiser, ela acaba ficando sabendo das coisas. Se ela não entendeu, pergunta. Agora, aqui a pessoa não pode ter medo de cair no ridículo, medo de errar. Ela tem que participar. Sim. A não participativa é que é a boboca. Esse aqui é o mais burro que tem aqui, aquele que vem, frequenta aqui muito tempo, sai para casa com as mesmas, vamos dizer, bicho de goiaba na cabeça e não tira o bicho. Professor. Não espinica nada. Isso é que é o ruim. Aqui, letra B. Estrangeirismologia. Tem o link com a paraprocedência pessoal através da Consex Amiga. Poderia trazer um exemplo? Seria o curso intermissivo? Ou não? O link com a paraprocedência pessoal através da Consex Amiga. Qual a relação que você tem com a sua paraprocedência devido àquela Consex? Isso aí vem do seu processo também da isogênese. É a relação que você teve antes de renascer. Uma dúvida. Isso aí te enriquece. Sim. Para você conseguir chegar a identificar a sua paraprocedência com essa Consex Amiga, seria por alguma informação que você vai obter? O seu aparador, por exemplo, da TEDx, ele permite isso tudo, mostra tudo para você. Bem claramente. Vale a pena ver. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 78 assinaturas no livro de presença, 38 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 4 recados. João Paulo, com 5 Maia, a mim, segundo Congresso Internacional de Verbonologia, Rosa, Programa Verbetografia, Igor, Escola de Projeção Lúcida. E antes, Fernando vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Ainda sobre o primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia, que vai ocorrer no dia 8 de março de 2011, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon Cataratas. Nós realizaremos um jantar de confraternização. Então o recado é para o pessoal que não reside em Foz do Iguaçu. Nós enviamos e-mail para todos os amigos da Enciclopédia. Aqueles que pretendem e querem vir ao jantar, têm que fazer a reserva respondendo o e-mail. Aqueles que não receberem e-mail por uma questão técnica, por favor, acesse aí pode mandar um e-mail para amigos@enciclopediadaconscienciologia.org, amigos@enciclopediadaconscienciologia.org, informando que não recebeu e-mail, para nós corrigirmos e refazermos o convite. E o pessoal de Foz, que reside aqui em Foz, eu e a Eliana Manfoy estamos aí atendendo aqueles que querem fazer a reserva e entregando os convites pessoalmente. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vim falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, que a Cons promove mensalmente no CAEC. O curso ele consiste em 3 sorteios entre 10 alunos. O custo dele é de R$ 60. Se a pessoa já fizer uma dinâmica parapsíquica, cai para R$ 40. Ele é um curso que
tem uma técnica interassistencial, onde a pessoa se expõe através das perguntas do conscienciograma. Se a pessoa nunca respondeu o conscienciograma, ainda não conhece bem o livro, como funciona, a gente tem antes todas as informações e é feito uma orientação para a pessoa responder a página do conscienciograma que ela deseja responder ali usando a técnica do Consim Cobaia. Agora, em fevereiro, o curso vai ocorrer no dia 5, sábado, depois da tertúlia, às 3 da tarde, vai até às 8 da noite. Quem vier para o CEEC também em março, vai acontecer no dia 4 de março, numa sexta-feira. Então, 5 de fevereiro ou 4 de março. São os 2 próximos Consims Cobaias mensais promovidos pela Consus. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O meu convite é para os tertulianos e os teletertulianos para participarem do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que ocorrerá em Foz do Iguaçu no mês de outubro. A primeira forma de estar participando é enviando um trabalho expondo as suas verpões. A chamada de trabalho continua válido até o dia 28 de fevereiro. Venha e participe. Obrigada. Boa tarde. Quero convidar vocês para o programa Verbetografia. O convite é para todos aqueles que querem escrever um verbete e têm vontade pesquisística, né, para elaborar um verbete para ser encaminhado para a enciclopédia. Esse modelo agora de programa vai ser um modelo intensivo semipresencial. Como é que vai ser então como é que vão ser divididas as aulas? Nós vamos ter virtualmente uma aula no dia 29 agora de janeiro, 2 e 4 de fevereiro. Nesses dias a gente vai decidir o tema a ser elaborado o verbete, fazer uma pré-definição e ter noções de outras sessões. Depois a gente vai estar aqui no CAEC presencialmente do dia 9 de fevereiro a 13 de fevereiro. São 4 dias e meios direto, intensivos, de manhã, tarde e noite, para a gente conseguir, então, naquele holopensene otimizado, ter todas as orientações que a gente puder obter para resolver, para elaborar, escrever o verbete, o nosso verbete. Então, as inscrições são lá na Secretaria do CAEC, a gente pede para que as inscrições sejam feitas até o dia 28 agora, porque no dia 29 a gente tem que começar já o nosso curso de modo virtual. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente está aqui em nome do IPC, do Instituto, para divulgar a próxima turma do curso Escola de Projeção Lúcida. A Escola de Projeção, ela tem como pré-requisito apenas um curso de entrada no Instituto, seja o CIP, ou o CPC, ou Assistenciologia. Não é necessário que a pessoa tenha feito módulos anteriores da escola. A temática desse módulo é interassistencialidade. Então é interessante porque nós vamos ter 18 aulas de 3 horas de duração no discernimento a partir do dia 16 de março, de 7 da noite às 10 da noite. Então nessas 3 horas nós fazemos numa primeira meia hora um debate sobre uma temática específica, depois nós fazemos 30 minutos de trabalho com energias, temos 60 minutos de aplicação de técnica projetiva, depois meia hora para projeciografia e mais 30 minutos para projeciocrítica, ou seja, um debate final a respeito de todas as vivências. Então são 18 aulas, a gente convida todos aqueles interessados em investir na projetabilidade lúcida a comparecerem e fazer parte dessa turma com esse tema tão importante. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é status, especialidade, conviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.